Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. No Salada Net de hoje, a gente conversa sobre odontologia estética. E para isso eu estou aqui com o professor Dr. Dirceu Vieira, que é especialista em estética, né, doutor Dirceu? Isso mesmo. Prazer em recebê-lo aqui, viu? O prazer é meu e eu estou às suas ordens para as questões que você me falar. Quando eu decidi fazer um programa sobre estética dentária, eu fiz uma pesquisa grande, porque dente é uma coisa muito importante, né? Nosso cartão de visitas. E então eu fui pesquisando, conversando com pessoas, conversando com dentistas mesmo. E aí eu falei, olha, eu quero uma pessoa que seja exigente, que seja detalhista. E aí foi meio que unânime. Todos me citaram seu nome. O que você tem a falar sobre isso? Eu fico muito honrado, né? Acredito que meus amigos falaram mais por amizade, né? Mas eu me dedico à odontologia estética há mais de 30 anos. Sou apaixonado pela odontologia estética. Eu sou formado há 35 anos, porque eu me interessei por ela já nessa fase, já de recém-formado. Né? Eu acho que é super importante para você que está nos vendo e ouvindo aí, é super importante que o profissional que te atende primeiro ame a profissão, depois que seja realmente detalhista, porque principalmente com dente, né? É uma coisa que mudar 1 milímetro ali, muitas vezes muda a fisionomia da pessoa, não é verdade? Com certeza. Eu acho que até menos do que 1 milímetro. Eu acho que a gente diria assim 1 micrômetro, 1 nanômetro, né? Uhum. Na verdade, a odontologia estética, uma pequena mudança muda muito. E a gente trabalha muito com ilusão de ótica. Às vezes a gente deixa um dente, por exemplo, que ele tem o mesmo tamanho, mas dá uma aparência diferente. E isso dá uma impressão mais bonita, mais assim confortável, mais combinando com o rosto da pessoa, com a estética da pessoa. É interessante porque aqui conversando com o senhor, desde que o senhor chegou, dá para ver a paixão mesmo. Isso é muito legal, né? Isso é super importante que o profissional seja um apaixonado. Nesses 35 anos de profissão, o que mudou em estética? A estética mudou muito. A odontologia estética brasileira, inclusive, é muito conceituada. Antigamente nós tínhamos uma influência europeia na odontologia brasileira. A gente levava mais em consideração a função. E aí nós começamos a nos aproximar da odontologia americana. A odontologia estética ela é atrelada à odontologia adesiva e à odontologia ultraconservadora. Hoje muitos dos procedimentos não desgastamos nada de dente. Preservar mesmo Preservamos. O dente. Então, praticamente é a mesma odontologia. Odontologia estética, odontologia ultraconservadora e odontologia adesiva. E eu acho que você, mesmo tendo 35 anos de profissão, sendo professor, eu sei que você dirige revistas, né? Isso mesmo. E preside cursos, eu não sei se você puder citar aqui todos os... Claro. Nós temos uma revista que chama-se Só Técnicas Estéticas, que eu sou diretor-geral. Essa revista é do nosso centro de estudos, eu tenho um centro de estudos chamado CDV. Sou diretor do sindicato e presido e dirijo a revista Paulista de Odontologia, né? Nessa parte científica da revista, é tudo por nossa parte. Sou professor já há muitos anos, coordenador de cursos de especialização. Sempre em estética? Sempre na odontologia restauradora, que nós chamamos de dentística também, e estética. Trabalhei muitos anos na Universidade de São Paulo, 15 anos, e depois, esses outros 20 anos, eu fui para a universidade particular. Mas atualmente eu trabalho mais com pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Sou professor mais nessa área hoje, trabalho mais com os profissionais. E a estética, o que ela abrange hoje? São muitas coisas. Né? A estética hoje é uma coisa que motiva muito os pacientes, os procedimentos estéticos, por não serem invasivos, traz muito o paciente, porque ele sabe que não vão ser desgastados os seus dentes. Então, na verdade, é assim, nós fazemos um procedimento que faz umas retençõezinhas, uns buraquinhos no esmalte. Esses buraquinhos são preenchidos por uma resina líquida, que penetra como se fossem assim garras, dedos de luva, que a gente chama. Ele abraça. Depois a gente usa uma outra resina, que pode ser um cimento, num trabalho indireto de porcelana,
ou pode ser numa resina composta mesmo, dessas restaurações, desses trabalhos diretos. Aos poucos nós fomos ganhando confiança nesses últimos... Eu tive a felicidade que isso começou há 35 anos, quando eu me formava. Então, já fazia algo parecido? Assim? Já começou a adesividade, não todos os procedimentos, né? Por exemplo, a faceta laminada em porcelana, eu já faço há quase 30 anos. Nossa. E as lentes de contato, que são esse trabalho que não desgasta nada, eu faço há 15 anos já. E qual a diferença de um para outro? Por exemplo, por que em um determinado caso usaria a faceta e em outro as lentes de contato? A gente prefere as lentes. É a nossa primeira opção. Por quê? A lente não desgasta nada do dente. Como a gente não desgasta nada, nós temos o esmalte inteiro. E é onde a gente consegue a maior retenção, a maior adesividade ao dente. Algumas vezes é impossível de fazer a lente devido ao posicionamento, porque nós não precisamos colocar em todos os dentes. Algumas vezes podemos colocar num só. E não dá diferença, por exemplo, se eu colocar em um dente e tem o outro dente vizinho aqui, ele fica perfeito? Então, aí a gente tem que trabalhar com modificadores de cor, com corantes, né? E opacificadores. Aí é um trabalho quase artístico, né? Eu que gosto da profissão... É uma arte, né? Chama de um trabalho artístico. O que precisa, às vezes, os dentes estarem nivelados, né? Por exemplo, se tiver um dente que está um pouquinho mais lingualizado, um pouquinho mais para trás, eu consigo colocar uma lente só naquele dente. Mas, e se por acaso eu for fazer em todos os dentes, olha, eu fiz para uma senhora, semana passada, uma senhora de 87 anos, 29 lentes de contato. É uma senhora, beleza, né? Uma senhora que foi professora de economia, teve uma transformação maravilhosa, é uma pessoa muito conservada e ficou mais jovem ainda. Não fiz desgaste nenhum nela, né? Porque eu impus uma posição, coloquei em todos os dentes. Mas vamos supor, se uma pessoa tivesse a necessidade de um dente só, esse dente, se estiver alinhado ao vizinho, não dá para fazer lente. Aí eu teria que fazer a faceta, só aquele dente. Aí eu tenho que desgastar um pouquinho para não ficar desnivelado. Porque a lente, ela tem 0,2 milímetros. Mesmo assim, ela tem um volumezinho, pode ficar diferente. E a prótese não, a que chamava jaqueta, hoje coroa, não sei. A gente chama de coroas. Mais popularmente se fala jaqueta, mas a jaqueta é a coroa de porcelana, hoje a coroa metalocerâmica. E é um trabalho bem parecido com os dentes também. Só que ele é um pouco mais invasivo, ele desgasta um pouco mais. E por que em alguns casos tem que ser usada a coroa e não a faceta ou a lente de contato? Às vezes a pessoa tem um acidente, destrói o dente, né? A gente é obrigado até a fazer o canal, colocar um núcleo, né, dentro do conduto para poder refazer aquela coroa. Aí tem que ser coroa, refazer aquele dente todo, né? Sim. Aí tem que ser uma coroa porque houve uma fratura. Ou às vezes também ele está muito restaurado, não tem quase estrutura dentária, né? Então é mais conveniente abraçar aquele dente até para ele ficar mais resistente. Isso no caso, então, de um dente que foi mais danificado. Justamente. Hoje em dia, as pessoas, mesmo com dentes bons, procuram o dentista para colocar uma lente de contato, né? Para ficar perfeito, realmente. Tem alguma coisinha que não está bem, não é isso? Maura, eu vou te contar uma coisa que eu custei acreditar, sabe? Talvez o telespectador até ache uma pretensão isso. Mas a lente é mais bonita que os dentes. Os meus pacientes me convenceram. Porque às vezes a pessoa... Você resistia em colocar? Eu resistia em colocar, porque eu via a pessoa com um sorriso bonito, né? Falei, por que colocar lente? Tá bonito seu dente. Mas as pessoas me diziam, porque a lente é mais bonita que os dentes. As pessoas que me falavam isso. Parece até uma injúria, né? Parece até uma coisa assim que a gente faz contra a natureza. Mas na verdade eu tenho que reconhecer. Uma coisa super importante é o clareamento também, né? Com certeza. É um procedimento muito bom, pouco invasivo, muito bom. E como é que ele pode ser feito mais eficazmente hoje em dia? Existe uma tendência a fazer o clareamento sem luz. Só que o clareamento sem luz, ele aumenta o tempo. Eu já cheguei a fazer clareamento em 15 dias, é isso? Aí seria um clareamento doméstico, esse clareamento com aquelas moldeirinhas. Eu tenho, assim, mais afinidade com o clareamento feito no consultório, com as luzes. Por quê? As luzes, em 12 minutos de contato com o gel, a gente consegue fazer um clareamento que a gente ficaria 20 dias com clareamento doméstico. E muito mais seguro, porque é um contato de menos tempo. Então, o que faz a luz? Porque a luz não clareia, né? O que faz é o gel. O que faz é o gel.
na verdade. E porque é uma liberação de oxigênio, e esse oxigênio faz uma transformação química. Então, na verdade, o clareamento dental é uma reação química. Mas se a gente tomar esse cuidado de não usar muito tempo, ele se torna totalmente indolor. Porque todo mundo fala da dor, né? Que já sentiu dor. Hoje em dia dá para fazer clareamento sem dor. Eu tenho um livro sobre clareamento dental. Eu fiz agora meu 6º livro. Olha. E meu 6º livro foi sobre lentes de contato dental. Né? Mas eu tenho um livro também sobre clareamento dental. E a nossa técnica é totalmente indolor. E de quanto em quanto tempo a pessoa teria que fazer esse clareamento? O clareamento tem uma durabilidade boa. Em média, ele dura 5 anos. 5 anos? 5 anos. Mas depende muito se o paciente toma muito vinho, muito café, se é fumante. Quanto tempo, por exemplo, eu vou lá, faço hoje um clareamento. No dia, né? Ou teria que voltar e repetir? A gente pode fazer uma vez só, se for suficiente. Com essa técnica, eu uso um laser associado a um LED e com um gel de uma substância chamada peróxido de hidrogênio. E se a pessoa ficar satisfeita, o tratamento está encerrado. Mas se ela ainda quiser clarear mais, ela pode fazer mais 3 sessões. Mas muito rápidas, né? São sessões, se a gente contar todos os procedimentos, é uma sessão de meia hora, 40 minutos. O clareador doméstico, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele é uma automedicação. Porque o peróxido de hidrogênio usado por mais tempo, ele causa dor, ele pode causar problemas irreversíveis. Como, por exemplo? Na verdade, verdadeira mesmo, não querendo assustar, o peróxido de hidrogênio ele é cancerígeno, se for usado em grande quantidade. Por isso tem que ser controlado. O paciente não deve ingerir. Então, no consultório, o dentista suga. Então, geralmente, a nossa preferência é esse clareamento clínico. Ele equivale a 20 dias do clareamento doméstico, imagine. E quais os cuidados, por exemplo, eu faço hoje? Aí eu tenho que ter cuidado com o que eu vou. Se eu tomo um suco que tem corante, por exemplo, no dia que fez, é mais perigoso, né? O perigo maior é nas primeiras 72 horas. E às vezes, se a pessoa concorda, a gente até pede para ficar uma semana por segurança. O que acontece é que o clareamento, ele penetra pelo esmalte. Então, o clareamento ocorre num tecido abaixo do esmalte, que é a dentina. Porque o esmalte ele é transparente. O que reflete a cor do dente é a dentina, que é o tecido, que fica abaixo do esmalte. Então, aquela superfície de esmalte ela fica mais porosa, porque ela foi atravessada. Então, é por isso o cuidado de não tomar o corante nessa fase. Sim, mas assim, mesmo com clareamento ou não, tem alguns cuidados que a gente tem que ter com os dentes, né? Para evitar um escurecimento. Quer dizer, escurecer com o uso é natural que escureça, né? Mas o que a gente não deve usar ou se alimentar para que não escureça tanto os dentes? Os dentes escurecem naturalmente mesmo. Porque essa dentina se forma em maior quantidade com o passar do tempo. Então, vai ficando menos esmalte e mais dentina. Por isso o dente fica mais amarelado. Porque a dentina é amarela. Agora, com respeito aos corantes, o que mancha o dente é o exagero de corantes. Por exemplo, se a pessoa toma esse vinho, às vezes, na hora do almoço, na hora do jantar, à noite, muitas vezes, é uma coisa que exageradamente pode manchar o dente. Então, o cuidado é escovar logo em seguida. Ou toma um copo de vinho, um copo com água. Já dilui também. Vai mesclando ali. Já dilui também. Porque é uma tinta mesmo, é uma né? tinta. Ele fica avermelhado, meio acinzentado, é gozada a cor do vinho. Na hora, né? Se vê uma pessoa tomando vinho... Eu não sei se o prazer compensa realmente. Compensa. E a saúde também, que vinho é saudável, né? Como um branco. Um branco é uma saída, né? É uma saída. É uma saída. O cigarro também é uma coisa que tinge bem os dentes. Né? Então, a pessoa que é um fumante, assim, não assim um fumante exagerado, então fumar um maço de cigarro por dia, 2 maços, uma quantidade menor, é uma mancha superficial. A própria escovação tira. Tira. Agora, se é aquele fumante que acende um cigarro atrás do outro, né? Não espera nem acabar um, aí ele aprofunda e vai até a dentina, aí é irreversível. Aí só a lente ou a faceta para esconder mesmo. E aí, voltando às lentes ou a faceta, eu posso fumar o que for que não vai escurecer isso? Olha, é interessante. Se você tiver uma faceta na boca e fumar ou tomar alguma coisa muito corante, escurece seu dente, mas a faceta e a lente não.
Agora, a resina não, a resina já é mais porosa, a resina composta, né? E a resina também, quando eu coloco resina, um dente quebrado ou mesmo uma restauração, quando eu faço o clareamento, vai dar diferença? Ela vai dar diferença, aí porque ela não clareia, ela não acompanha o clareamento. Mas dá para retocar a resina, dá para fazê-la novamente. Antigamente nós tínhamos aquela preocupação de não remover a restauração para não ampliar a cavidade, mas hoje nós não fazemos cavidade. Né? Agora, outra coisa que a odontologia estética pegou um pouco do espaço foi da ortodontia, né? Na verdade, a gente não tem essa pretensão mesmo, porque a ortodontia é colocar o dente no lugar apropriadamente. Eu tenho muitos ortodontistas fazendo meus cursos de estética, justamente para nesses casos, ele não consegue chegar no resultado ou complementaria, porque às vezes a pessoa tem um dente anômalo, um dente irregular. Mesmo ele colocando na posição, ele continua um dente, um formato diferente. Aí a estética, a dentística vai complementar. Trabalhar em conjunto, que é a melhor forma, né? Você ministra muitos cursos para profissionais, né? Para dentistas, sim. Que são... Como é que são preparados esses cursos? Você tem um centro de estudos, isso? E tem um trabalho científico, vai fazendo pesquisas, é um trabalho seu de descobertas que você transmite aos outros profissionais, é isso? Porque eu imagino um profissional iniciante, então eu me preocupo muito com a técnica. Para cada coisa eu tenho uma técnica. Eu tenho até uma forma, eu chamo de work zone. Eu misturei workshop com hands-on, que eu faço muito nos meus cursos. Eu faço demonstrações e os colegas trabalham ao mesmo tempo. E eu também dou aula teórica simultaneamente. Porque para o profissional, principalmente para nós que somos especialistas, a clínica é o nosso grande desafio. Essa é a nossa proposta, nosso desafio. E o seu centro de odontologia foi feito através de interesse seu em resolver problemas de pacientes? Como é que surgiu isso? Eu tinha já uma experiência clínica, né? Sempre gostei da docência, de ser professor. Nosso centro de estudo foi para aplicar aquilo que a gente foi fazendo. Eu dou aula em outras instituições e resolvemos fazer uma coisa nossa também, do nosso gosto, das pessoas que nos procuravam. Hoje de manhã veio uma colega que vai fazer curso comigo amanhã, de lente de contato, no nosso centro de estudo, de Pernambuco. Olha, de Pernambuco. E isso me deixa muito contente. E eles costumam dizer, eu saio do seu curso de seu pronto para fazer no meu consultório. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns, que é um trabalho muito interessante e eu acho que é bem reconhecido, né? Porque não é à toa que todo mundo fala do seu trabalho. Agora, outra coisa que está super em moda é o Snap-on Smile. Snap-on Smile, o sorriso de Hollywood. Então, ele é conhecido como é que também, funciona? Um dentista nova-iorquino, ele tinha um consultório do lado de uma escola de teatro. Então vinham muitos artistas, às vezes querendo arrumar os seus dentes, alguns querendo até ter o sorriso do seu ator predileto. Isso é possível? Eu quero ter o sorriso da Angelina Jolie, por exemplo. Então é só você levar a foto da Angelina Jolie, que o Snap-on Smile é feito com o sorriso dela. Eu fiz para uma colega agora, uma moça, que queria ter o sorriso da Megan Fox. Então nós fizemos. Uma pessoa até que não podia fazer um tratamento normal, porque ela tem aquela doença ossos de vidro, não sei se você já ouviu. Sim. Então ela realizou um desejo, porque ela tinha perda de dimensão vertical. Nós temos algumas medidas que nós fazemos na face. Essas medidas, esses trabalhos que nós fazemos na boca, refletem muito na estética do rosto. E ela ficou muito satisfeita. O Snap-on Smile é muito bom para esse tipo de trabalho. Pessoas que não podem fazer o tratamento normal, pessoas que estão com a boca muito destruída. Que também, enquanto está fazendo tratamento, pode usar, né? O Snap-on. Você quer fazer definitivo, mas enquanto isso você quer... Existe uma outra placa para isso, que é uma placa que chama-se Placa Adesiva Estética de Vieira. É uma placa que eu sugeri. Essa você faz durante o tratamento. O Snap-on não dá, porque o Snap-on é um aparelho removível. Então, se você faz um dente, ele já não encaixa mais. Então, a gente chama o Snap-on Smile de uma prótese transitória.
que a gente pode usar um tempo. Às vezes a pessoa fala, eu não posso fazer esse ano, posso fazer ano que vem. Uma colega que veio, eu fiz um Snap on Smile para o marido dela, porque a filha ia casar e ele tinha que estar com os dentes bonitos. Agora ele veio para fazer as lentes. Porque as lentes têm mais qualidade. E também é um jeito de você ver como vai ficar, né? Justamente, exatamente. Já usa um tempo, ver se adapta ao novo formato. A gente pode escolher a cor já, a gente pode escolher o formato dos dentes. Tudo é estudado, né? O formato do rosto oval, o rosto mais quadrado, o rosto mais triangular. Né? Me parece, por exemplo, que o seu rosto é triangular. Me parece, assim, olhando. Então, os seus dentes combinam muito com o seu rosto. E quando a pessoa tem um dente triangular, é bom que tenha dentes largos para combinar. Por isso você tem um sorriso bonito, porque combina com o seu rosto. Sempre tem alguma coisa para corrigir, né? A estética é muito exigente, né? Muito exigente. Mas eu acho que a gente tem que ser mesmo, né? Exigente com a gente. Agora, outra coisa que as pessoas que eu tenho visto, tenho ouvido muito falar é sobre bruxismo. Eu não sei se é a época do estresse, né? O que ocasiona primeiro o bruxismo? Sabe que eu não gosto muito desse nome? Ele está certo, bruxismo. Porque ele é associado à bruxa, né? Então você fala assim, vai falar para um paciente que ele tem bruxismo, às vezes um pouco constrangedor. Vai falar, ele tá me chamando de bruxa? Eu gosto de falar briquismo, mas não porque seja mais não que seja mais certo, é mais leve, né? Porque a pessoa pode se ofender até. Mas o bruxismo ou o briquismo, como eu falei, é o hábito de ranger ou de apertar. Eu sou professor de oclusão também, sabe? Oclusão é o encaixe dentário. O bruxismo causa muito desgaste dos dentes, prejudica muito esse encaixe dentário e tira também muito o volume dos dentes e a distância que nós temos na face, que dá inclusive um aspecto mais jovem. Então, se a pessoa fica com essa distância reduzida, é como se ela envelhecesse precocemente. Isso entraria um trabalho que eu faço, chama-se lâmina recuperadora de dimensão vertical. É uma lente, mas que não só resolve a parte estética, mas a altura, devolve a altura da face. Que as pessoas chegam a desgastar muito, né? Dos dentes. Isso é enquanto está dormindo. Enquanto está dormindo, tem pessoas que até durante o dia, que a pessoa nem percebe, é um hábito. Então ela arranja, ela aperta e nem percebe que está apertando. E com esse tratamento dá para também conseguir se livrar desse hábito? Veja bem, hoje as crianças têm bruxismo. Por que as crianças têm bruxismo? Hoje em dia, para não deixar as crianças na rua brincando, porque hoje é impossível. Então, como não é possível isso, o que a gente faz? Coloca a criança na natação, coloca no inglês, e a criança fica cheia de compromissos. E fica estressada. E arranja os dentes. E a gente tem que, primeiro, porque a gente não pode ter a pretensão de dizer que odontologicamente a gente resolve um problema assim, que está associado a um estresse, mas ajuda bem. A gente relaxa muito a musculatura, temos muitos procedimentos que a gente faz, a placa de relaxamento, que protege os dentes, relaxa a musculatura. Mas no caso de já ter desgastado, o que pode se fazer? A gente tem recomendado a lâmina recuperadora de dimensão vertical, que ela é colada. É colada como uma faceta? Como uma faceta, porque nós acreditamos na adesividade. Vou explicar para você, Maura. A adesividade é como você vê assim uma fórmica. Eu não sou geração saúde, mas se eu pegar uma fórmica, eu consigo quebrar só a fórmica. Mas você cola, você não consegue rasgar, nem consegue quebrar. A lente, a lâmina recuperadora de dimensão vertical, que nós chamamos, ela não quebra depois de colada, porque ela está aderida, como uma fórmica. E também evita que desgaste, né? Porque essa não se desgasta, como um dente, por exemplo. Ela tem uma dureza semelhante. Então, para que não se desgaste, aí a pessoa vai usar a placa, vai fazer um ajuste oclusal. Você tinha dito das coroas, né? Sim. E tem uma coroa chamada DV-Crown. DV-Crown é de Dirceu Vieira. A coroa de Dirceu Vieira é uma coroa sem desgaste nenhum. Eu abraço o dente só colando de uma pessoa que perdeu a altura, né? Logicamente. Então, isso é muito conservador. E se baseia sempre na adesividade. Eu escrevi num livro uma determinada época, antes dos anos 2000, que a gente nos anos 2000 ia fazer exatamente o que nós estamos fazendo hoje, revestindo. Então, esse trabalho nos dá muita satisfação e o paciente aceita com muito bom grado, porque não é nada invasivo. Agora, outra coisa que acontecia com a coroa, que dava para ver, principalmente para quem tinha que usar coroa nos dentes da frente, né? É que com o tempo começava a aparecer
Dava a impressão de uma coisa escura entre a gengiva e o dente. Isso mesmo. Isso já não existe mais. Hoje já não há mais necessidade, nós fazemos metalocerâmica, porque a adesividade, ela aderiu ao dente, eu não preciso de um reforço mais. Mas mesmo o colega que optar por essa metalocerâmica, ele não vem até abaixo da gengiva como no passado. Então já evita esse problema no futuro. Agora existem também os implantes, né? Em que caso a pessoa é obrigada a fazer um implante? Porque eu acho que é a última coisa que se faz em termos de recuperação, não é? É verdade. Os implantes melhoraram muito nos últimos anos, porque hoje a gente faz o implante ósseo integrado, né? Ou ósseo integrado, que é um parafuso, na verdade. O implante é um metal que se une ao dente. É uma solução boa para aqueles pacientes que não têm nenhum dente. Às vezes, em vez de usar uma prótese total, porque a prótese total é muito desconfortável. Mas dá para uma pessoa que já usa uma prótese total, né? Que antigamente era chamada de dentadura. Isso. Dá para uma pessoa resolver não usar mais e fazer, fazer um implante em todos os dentes? Dá para fazer colocando alguns implantes e colocar uma estrutura, né? É um bom trabalho para essas pessoas. Às vezes a pessoa perde um dente ou 2 dentes e tem todos os dentes bons. Então é uma solução. Porque a prótese fixa, ela desgasta os dentes vizinhos. O implante não é exatamente como um dente. Porque, primeiro que ele é anquilosado, ele é rígido. E o dente não é rígido. Ele tem uns ligamentos que funcionam como um amortecedor. Então, os dentes têm até uma ligeira mobilidade natural, né? Aceitável. E o implante não tem. Pode ser utilizado em alguns casos, são valiosos, mas não são para todos os casos, né? Agora, de tudo, nesses 35 anos seu de profissão e de muito sucesso, de muitas descobertas, o que foi mais gratificante ou o que tem sido mais gratificante na sua vida profissional? Eu costumo dizer para minha filha, que é professora hoje também, que eu posso morrer amanhã, que eu já estou feliz com tudo que eu fiz. Sinceramente, é uma coisa que eu percebo que tem ajudado muito. O que me entusiasma mais hoje são as lentes de contato dental, as lâminas recuperadoras de dimensão vertical e a DV-Crawl, porque a gente não invade nada da estrutura do dente e reconstrói o sorriso de uma paciente ou de um paciente, que é uma coisa maravilhosa, né? Ele mexe muito com a autoestima, levanta a pessoa e nos causa muito prazer. Olha, doutor Dirceu, conversando aqui, o senhor dá para ver a sua paixão, seu amor mesmo pela profissão. Meus parabéns, viu? Por todo o seu trabalho, por toda a descoberta e pelo reconhecimento, né? Porque, como eu disse, foi super indicado. A melhor pessoa que você pode conversar é o doutor Dirceu Vieira. Então, eu fico muito agradecida do senhor estar aqui e poder passar tudo isso para os nossos telespectadores. E eu fiquei muito honrado de participar do programa e saber dos meus colegas terem indicado o meu nome. Para mim é uma honra estar aqui. Olha, agora eu tenho um presente da Copenhagen. Maravilha. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Com certeza, esse os melhores. Seu. Para você que está aí com vontade, está com água na boca desse chocolate, entra no site, vê tudo que tem de gostoso e corre para uma loja. Muito obrigada, viu, doutor? Eu é que agradeço. Boa sorte para vocês. Continue com esse trabalho que é maravilhoso. Muito obrigada. Um beijo. Beijão para você. Obrigado. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.